coloque de pé, só para a gente ler. Evangelho de João, capítulo de número 14. Vamos ler alguns versos da palavra do Senhor e deixar que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa noite. João, capítulo 14. Vamos ler do verso 1 até o verso 6. Aleluia. Os irmãos encontraram? Amém? O texto nos diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito, pois vou lhes preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, vós estejais também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Afinal, onde será que nós iremos morar? Esse é o título da mensagem que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite. E o que será que Jesus queria ensinar para as pessoas, para os seus discípulos e para nós nessa noite com este texto? Qual é a mensagem que ele quer trazer para nós, para que nós possamos aprender com ele? É impressionante a capacidade de Jesus surpreender-nos, quando na verdade o texto que nós lemos pouco antes da sua morte, da sua crucificação, e a capacidade de Jesus em confortar aqueles que estavam próximo deles era impressionante. Talvez ele precisaria de uma palavra de consolo, ou de um carinho, algo do tipo, mas não, ele decide consolar os seus discípulos e as pessoas que o seguiam. E quando nós vemos aqui no texto da palavra, quando João escreve, nós percebemos esse cuidado da parte do Senhor, em que ele agora cuida dos seus discípulos, não apenas com palavras e suas atitudes, mas ele dá uma direção para os seus discípulos. Sabe, queridos, por muito tempo eu trabalhei no mercado imobiliário, ou tempo suficiente para saber que as pessoas, elas se importam com algo para chamar de seu. Algum dos momentos felizes que a profissão proporcionava, era ver a alegria das pessoas em poder comprar a sua casa, poder comprar o seu imóvel, e era muito gratificante nesse sentido, porque nós nos importamos em dizer que nós temos algo, em dizer que nós temos um cantinho. Eu me recordo quando comprei o meu imóvel lá na cidade de Ponta Grossa. Eu lembro que eu tinha 19 anos e eu entrei num trabalho com o intuito apenas de comprar o meu imóvel. Não importava se aquele trabalho ia ser ruim ou bom, mas eu tinha o objetivo de comprar a minha casa, comprar o meu imóvel. Eu me recordo que quando eu consegui comprar o meu imóvel, eu não estava na cidade, eu estava viajando a trabalho e eu não escolhi o terreno, eu não escolhi a casa. Quem escolheu foi uma moça linda, que hoje é minha esposa. E foi muito, mesmo assim à distância, eu pude ficar muito alegre com aquilo, porque agora eu poderia dizer: eu tenho um cantinho, eu tenho um lugar, porque o que importava é o valor que aquilo proporcionava para mim, para futuramente a minha família. Não importava o preço, ainda que em termos de negócio, nós sabemos que financiamento nunca foi um bom negócio, porque se paga-se muitos juros, mas o valor que aquilo tinha para mim era impressionante. Talvez você passa por essa experiência ou já passou, mas não importava. Agora eu posso dizer que eu tenho algo para chamar de meu, para dizer que aquilo possa ter a minha imagem, ter o meu jeitinho conforme o tempo vai passando. Mas isso só foi possível porque eu fiz uma escolha, eu tracei um objetivo e escolhi. E o primeiro tópico que eu gostaria de meditar com os irmãos são as consequências das nossas escolhas.
Toda a escolha que a gente faz, toda ação que nós tomamos vai trazer uma ação em nossa vida, seja ela benéfica ou maléfica, sempre vai ter uma consequência. E quando nós olhamos na palavra de Deus, quando nós lá no início escolhemos desobedecer a Deus, isso trouxe uma consequência até então irreparável para as nossas vidas, porque antes nós habitávamos na presença de Deus, nós todos os dias nos relacionávamos com Deus, e isso não tinha preço, aquilo nas nossas vidas. Quando nós vemos a palavra de Deus, lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 2, e verso 17, o texto vai nos dizer que o Senhor Deus fala para Adão: olha, no dia em que você comer do fruto, certamente vocês morrerão. E quando nós vemos o desenrolar da história, lá no capítulo 3, e verso 23, o texto vai dizer que por isso nós fomos tirados do jardim do Éden. E por conta disso nós nos afastamos de Deus, mostrando para nós não uma morte física, mas sim uma morte espiritual, que cada vez mais nós nos afastamos de Deus. E esse afastamento, irmãos, faz principalmente uma quebra de relacionamento. E toda quebra de relacionamento traz consequências muito grandes na nossa vida. Nós vemos na sociedade casamentos se desfacelarem por conta de uma quebra de relacionamento, por não entender que o que importa, na maioria das vezes, é o relacionamento, não é aquilo que a pessoa tem ou pode oferecer, é o relacionamento entre o casal, entre as pessoas. E quando esse relacionamento é quebrado, as consequências são notórias e muitas vezes irreversíveis nas pessoas, e nas consequências são irreparáveis. E não foi diferente com nós. As consequências que aquilo nos trouxe, a nossa desobediência, foi um afastamento cada vez mais da presença de Deus. E a palavra de Deus nos diz, no livro de Isaías, no capítulo 59, verso 2, que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado, faz construir uma barreira entre nós e Deus. E cada vez mais que nós pecamos, nós vamos construindo barreiras e vamos cada vez mais nos tornando presos em nossos pecados, em nossas falhas. Hoje não é diferente. Quando cada vez mais nós nos afastamos de Deus, nós vamos criando uma barreira para com Deus. E isso é prejudicial extremamente para as nossas vidas. E quando isso ocorre, meus queridos irmãos, basta apenas nós reconhecermos a grandeza de Deus e tudo aquilo que Ele fez por nossas vidas. No verso 1 do mesmo livro de Isaías, capítulo 59, o texto vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não se possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Por mais difícil que seja, meu amado irmão, para um pai, educar um filho, mesmo que ele faça coisa errada, ainda é amor de Deus, ainda é o amor do pai. E Deus também, por mais difícil que aquilo fizesse para Deus, esse afastamento, ainda esse afastamento foi amor de Deus, porque mostra que Deus, Ele é fiel, não a mim e a você, mas sim a sua palavra. E a fidelidade de Deus em sua palavra faz com que nós estejamos vivos, porque outrora nós poderíamos estar mortos, talvez nem existisse mais, mas a fidelidade de Deus nos proporciona isso, querido. Por isso que quando Deus Ele faz uma promessa para mim e para você, Ele cumpre. Diferente de nós, que quando nós fazemos uma promessa a Deus, na maioria ou em boa parte dela nós não cumprimos, ou quando ocorre alguma coisa errada nos nossos planos, nos nossos pensamentos, nós fazemos com que coloquemos a culpa em Deus. E quando nós fazemos isso, mesmo assim Deus permanece fiel, mesmo assim Deus permanece em seu lugar, onde Ele sempre esteve. E a consequência desse afastamento que nós tivemos, isso nos fez o quê? Perder a terra. O MST aí então é criado, agora nós somos sem terra, não sabemos para onde ir, nós não sabemos o que fazer. Isso que acontece em nossas vidas quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não temos mais relação com Deus, nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos o que fazer, nós só batemos a cabeça literalmente. Nós acabamos nos frustrando dia após dia quando nós não temos a presença de Deus, quando nós não temos o controle de Deus nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus nos diz que a causa de nós não sermos consumidos
É por conta da misericórdia do Senhor que se renova todos os dias, todas as manhãs. E glória a Deus por isso, amados irmãos, porque se não fosse assim, certamente nós já estaríamos perdidos nessa caminhada em que nós vivemos todos os dias. Mas quando nós entendemos o plano e o projeto de Deus nas nossas vidas, nós percebemos e cada vez mais nós nos sentimos mais em paz, nos sentimos mais seguros. Cada vez mais nós ficamos com o coração alegre, mesmo que as circunstâncias, os problemas em nossas vidas digam o contrário, mas quando nós estamos em Deus, a nossa vida fica em paz, aleluia. Eu me recordo uma vez que nós estávamos entregando um empreendimento ali na região do Pinheirinho, um empreendimento até então um dos maiores que nós tínhamos feito na cidade, e nós estávamos na confraternização entre a parte do comercial, que era a parte da venda que eu trabalhava, e com a parte da engenharia. Em um dado momento lá daquela confraternização, um dos engenheiros chegou até mim e começou a externar ali a sua alegria, a sua gratidão, de uma certa forma o sucesso daquela parceria. E por algum tempo eu fiquei sem entender aquele gesto, mas eu pude perceber que a alegria daquele engenheiro estava no fato de que o engenheiro ele enxerga a obra de uma maneira diferente. O engenheiro, quando ele vai no canteiro de obra, parece que, quando a área é recém-comprada, que só vê mato, ele já vê os prédios, ele já vê ali o edifício garagem, ele já vê ali o estacionamento, já vê o parquinho, ele já vê a obra como um todo. Por isso a alegria daquele engenheiro, porque ele contava que após aquela obra terminar, eles já iam iniciar uma outra obra, que era maior que aquela que eles haviam feito. Então eu pude perceber, queridos, que é interessante, quando nós levávamos os clientes na obra que era recém-construída, nós precisávamos apresentar para ele o book, para ele poder visualizar, porque ele não tem a capacidade em apenas, em palavras, visualizar aquilo que talvez seria a sua moradia. E eu pude perceber que nas nossas vidas Deus faz a mesma coisa. Quando nós vemos que quando a promessa de Deus é lançada sobre as nossas vidas, e à medida que nós vamos caminhando, nós pensamos que não vai dar em nada, nós pensamos que aquilo é uma bagunça, e às vezes os problemas vão chegando, e a gente vai vivenciando aquilo, e pensa que não vai dar em nada e vai acabar, mas Deus não, Ele já olha em nós e vê a obra completa em nossas vidas. Não importa como aquilo está hoje, mas Ele vai ver o projeto final, que é o cumprimento da sua promessa em nossas vidas. E isso só é possível porque nós podemos acreditar nesse Deus que é fiel. E o grande segredo está, e sempre será, em permanecer em Deus, em acreditar em suas promessas que outrora foram reveladas a cada um de nós, não importando a circunstância, o problema que nós venhamos a enfrentar, ou a circunstância que nós estejamos passando. Cada vez mais nós criamos uma imagem distorcida de uma coisa quando nós não entendemos ou compreendemos. Então, a partir do momento que nós não conhecemos algo, nós vamos criando uma imagem distorcida do que realmente aquela coisa é na nossa vida. E assim é quando nós não nos relacionamos com Deus. Quanto mais a gente se distancia dEle, quanto mais nós nos distanciamos da sua palavra, nós vamos criando uma imagem distorcida dos seus projetos, e isso vai nos fazendo nos afastar dEle. Então é preciso cada vez mais nós conversarmos com Ele, cada vez mais nós mergulharmos na sua palavra, na oração, no louvor, e cada vez mais nós vamos enxergando o propósito dEle nas nossas vidas, não importa a maneira como nós nos encontremos. O que é preciso é cada vez mais nós confiarmos em Deus. E agora nós estávamos caminhando sem terra, perdemos o nosso relacionamento com Deus, e agora mesmo assim Deus manifesta a sua misericórdia com o seu povo, e o projeto de Deus sempre foi se relacionar conosco. O projeto de Deus nunca foi nos abandonar ou nos deixar órfãos. Deus sempre manifesta a sua misericórdia nesse sentido. E Deus agora escolhe um homem, chama um homem para poder escolher uma nação, chama Abraão e diz a Abraão que Deus prometeria ali uma nação,
um povo que seria de Deus novamente. E a história você já conhece, o desenrolar da história. Nós vamos parar lá, escravos no Egito, presos por conta das nossas falhas, das nossas desobediências. Mas mesmo assim, Deus manifesta a sua misericórdia. É impressionante. Nós, cada dia que passa, embora nós estejamos já cientes do propósito de Deus, estejamos cientes daquilo que Deus prometeu para nós, mesmo assim nós somos falhos e nos afastamos, mas Deus permanece fiel às suas promessas. Deus, Ele sempre permanece fiel. E quando Deus agora faz com que o povo entenda isso, lá quando o povo assumiu a terra prometida, Canaã, o povo está ali, o desenrolar da história vai acabar, que toda aquela terra dividida e tudo, mas o grande mistério aqui é que construir uma cidade não é fácil. Construir uma cidade aqui faz com que o projeto de Deus é que nós construímos um relacionamento com Deus. Esse é o propósito de Deus, para que nós possamos novamente se voltar para Ele. A intenção de Deus sempre foi construir um relacionamento conosco. A intenção de Deus poder separar um lugar, até mesmo lá no Egito, quando nós éramos escravos e fomos libertos, Deus constrói um tabernáculo para o povo. A palavra de Deus diz que o tabernáculo foi construído para que Deus pudesse manifestar a sua presença, manifestar a sua glória novamente para o povo entender que Deus nunca havia abandonado, nunca havia nos deixado. Tem um livro que eu li recentemente no seminário, de Rick Watts, que no Jesus, o modelo pastoral, no capítulo 6, o que realmente importa, o autor vai dizer assim: Jesus veio restaurar as pessoas são mais importantes para Deus do que a religião, as pessoas são mais importantes que guardar o sábado, a única coisa que importa para Deus são as pessoas, em Deus como Deus, santas, justas e boas. Mais importante não é a tradição, ou a Torá, ou mesmo a Bíblia, mas gente. Jesus coloca as pessoas em primeiro lugar. O grande intuito de Deus sempre foi e sempre será nos relacionar comigo e com você, querido. Não importa o que nós façamos ou venhamos fazer, Deus, Ele sempre quis ter uma conversa íntima, ter um relacionamento íntimo conosco. E o texto que nós lemos, que João nos relata aqui, nos traz nesse sentido, ali no verso 13, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também. É isso que o Senhor Deus, através de Jesus, nos proporciona, que novamente nós possamos estar ligados nele. Então ali nós podemos ver que Tomé fica um pouco perdido com aquele ensinamento, com aquela palavra do Senhor Jesus, e pergunta: mas qual que é o caminho, o que nós precisamos fazer? E sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus, nós ficamos perdidos. Mas quando nós buscamos a Ele, clamamos a Ele, Ele nos orienta e diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós só vamos encontrar vida se nós estivermos ligados em Deus. E o grande segredo é permanecer em Deus. Por isso que no capítulo 15 aqui, você vai ver ali na videira verdadeira, Jesus vai ensinar as pessoas: olha, se você permanecer em mim, você vai dar fruto. Se você permanecer em mim, você terá vida. Não importa o que vai acontecer, mas se você permanecer em mim, vós terá vida. E é isso que o texto nos proporciona. Mas isso só é possível quando nós reconhecemos o senhorio de Deus na nossa vida. Hoje pela manhã nós tivemos a ceia do Senhor, e talvez para aqueles que não tomaram, logo depois vai ter. Mas o grande sacrifício de Jesus foi nos mostrar que o mais importante é que nós possamos estar novamente ligados ao Pai, porque o preço que Ele pagou, nós nunca poderíamos pagar, por conta do valor que nós perdemos, que era estarmos na presença de Deus lá na origem. Mas através dele, única e exclusivamente dele, nós podemos novamente se relacionar com Deus. E isso só é possível quando nós nos entregamos, quando nós reconhecemos que nós não somos capazes, que nós não podemos de maneira nenhuma, porque esse é o grande erro das pessoas, quando elas buscam de alguma maneira
recompensar aquilo que Jesus faz. Isso é um grande erro que nós precisamos nos policiar cada dia, porque se nós nos deixarmos levar por conta disso, nós pensamos que Jesus não é o suficiente. E quando isso passa nas nossas mentes, passa em nossos corações, nós incorremos novamente naquele erro lá do princípio, em achar que Deus não é o suficiente, em achar que a presença de Deus não é o suficiente na nossa vida. E o valor que agora nos importa é o relacionamento com Deus, e Jesus nos proporciona isso. Quando nós vemos lá João relatando como será o céu, como será a nova Canaã, ele relata lá que as ruas são de ouro, que tem, que há muita riqueza, mas você já parou para pensar que o ouro ele está colocado no chão? E que o mais importante nessa passagem não é a riqueza que aquilo proporciona, porque pode perceber que hoje onde nós caminhamos nós não damos valor, que a terra é asfalto, nós não damos valor, ou seja, lá no céu, aquilo que nós mais buscamos hoje aqui na terra não tem valor, porque o que importa é a presença de Deus nas nossas vidas. Isso só é possível através da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo nas nossas vidas. É preciso reconhecer isso, meu amado irmão. E Jesus aqui no Evangelho de João, lá no verso 16, ele vai nos dizer assim: olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo de Deus nos orienta, nos conforta. E glória a Deus por isso, porque nós podemos senti-lo. E cada vez mais, Deus ele tem levantado pessoas, tem levantado situações para mostrar que Ele permanece fiel a mim e a você. Basta nós confiarmos, basta nós acreditarmos em Deus. E glória a Deus, querido, que nós podemos estar aqui reunidos nessa noite. Não é nenhum mérito nosso estarmos aqui, mas o fato de estarmos aqui mostra que nós podemos cada dia mais nos relacionarmos com Deus. Eu gosto de uma passagem que se encontra lá em Mateus, que é a oração do Pai Nosso, é uma passagem muito conhecida, mas ela tem um significado muito grande para mim, e sempre quando eu estou um pouco atribulado, quando eu percebo que algo está errado, eu medito nessa palavra, porque quando nós vemos ali o Senhor Jesus ensinando os discípulos, Ele estava ensinando para eles uma oração muito importante, uma oração que, não que Ele fazia, mas uma oração para nós fazermos, porque aquilo que Ele estava ensinando era um acesso direto ao Pai. Não precisávamos mais nós agora pedirmos ao sacerdote para ele sacrificar, ou pedir para ele fazer algo para levar uma mensagem a Deus, mas que nós poderíamos orar e nos relacionarmos direto com Deus. A oração nos proporciona isso, querido. A oração nos proporciona enxergar a maneira como Deus enxerga. E quando nós não conversamos com Deus, e quando nós nos relacionamos com Deus, nós começamos a visualizar as coisas apenas das nossas maneiras, e isso nos afasta de Deus. Isso nos leva a agir conforme a nossa vontade, o nosso querer, e isso vai construindo tijolinhos, e vai construindo barreiras. Mas o Espírito Santo de Deus está nos dizendo nessa noite que o Pai se encontra disponível para que nós possamos alcançá-lo e adorá-lo nessa noite. Se coloque de pé, nós vamos estar louvando ao Senhor e depois nós vamos orar, pedir para que o Espírito Santo possa nos quebrantar e nos orientar acerca de tudo quanto nós temos feito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo, ó Pai. Tu és bem-vindo em nosso meio, Tu és bem-vindo, ó Pai, neste lugar. Muito obrigado, Deus, porque um dia o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Muito obrigado, ó Deus, por tudo quanto o Senhor nos proporcionou em Ti.
nos proporcionou em Ti, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, transforma as nossas vidas, transforma as nossas mentes. Ó Espírito Santo de Deus, quebra toda barreira, quebra, ó Deus, tudo aquilo que não te pertence, ó Pai, afasta de nós, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. Ó Senhor, mostra-nos, ó Pai, o caminho. Mostra-nos, ó Deus, o caminho, porque nós precisamos. Oh, aleluia, glórias a Deus. Nós te adoramos porque o Senhor é fiel. Nós te adoramos porque o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Alcança as nossas vidas, ó Pai. Alcança as nossas vidas. Alcança os nossos lares, ó Pai. Alcança as nossas famílias. Ó Senhor, nos livra de nós mesmos. Transforma as nossas mentes, ó Pai. Transforma as nossas vidas para que nós possamos compreender, ó Pai, para que nós possamos entender os seus propósitos, para que nós possamos entender os seus sonhos, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, nos ajuda, ó Pai, porque nós precisamos de Ti, porque sem Ti nós não somos nada, porque sem Ti nós não sabemos aonde ir, porque sem Ti nós não sabemos o que fazer. Muito obrigado, ó Pai, pelo sacrifício feito na cruz do Calvário.
Muito obrigado, porque agora nós podemos novamente, ó Pai, nos relacionarmos contigo, nós podemos conversar contigo, nós podemos contar os nossos problemas, nós podemos contar as nossas aflições. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos em Ti confiar. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado porque o Senhor permanece fiel. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor permanece fiel. Oh Espírito Santo de Deus, vai transformando, vai quebrando toda a barreira, vai quebrando, ó Pai, tudo aquilo que não te pertence. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que não te agrada. Ó Senhor, faça com que nós, ó Senhor, enxerguemos, ó Pai, os seus sonhos, que nós enxerguemos os seus projetos, ó Pai. Em o nome de Jesus, ó Pai, toma as nossas vidas, assuma o controle, ó Pai, toma as nossas vidas em suas mãos, ó Pai, em o nome do teu amado Filho Jesus, ó Pai. Oh Espírito Santo de Deus, enche as nossas vidas, enche, ó Pai, enche, ó Deus, porque nós precisamos de Ti. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, oh glórias a Jesus, aleluia. Deus.